O objetivo desse vídeo é explicar para pessoas que não têm muito conhecimento de informática como fazer para instalar um sistema operacional no seu netbook ou em um computador que não tenha uma capacidade de processamento muito boa ou uma memória muito boa. No caso, os netbooks geralmente têm uma memória inferior a 1 GHz e 1 GB, né? O pessoal costuma falar, e um processador também que não passa muito disso. Eu vou instalar hoje ele num Acer Aspire One, num modelo da Acer, que tem um processador de 1.6 GB e uma memória de 2 GB. Mas eu já trabalhei com computadores menores e esse sistema operacional que eu vou utilizar, ele é baseado em Linux. E o Linux ele tem várias distribuições que o pessoal costuma chamar no site de distros, com configurações diferentes, aparência diferente, para funções diferentes, para máquinas de capacidade diferente. E eu vou estar utilizando hoje, a gente vai instalar aqui hoje, o Lubuntu. O Lubuntu foi a distribuição Linux que eu achei mais perfeita para utilizar com o netbook. É muito leve, carrega muito rápido, tem toda a funcionalidade do Windows, e eu vou explicar como é que vai ser feita a instalação a partir de um pendrive. E por que um pendrive? Porque os netbooks, diferentemente de um computador normal, não tem um drive de CD, que é isso aqui. Aquela famosa bandejinha onde você tem que colocar o CD de instalação do Windows, por exemplo, para fazer a instalação pela primeira vez no computador do Windows. E do que a gente vai precisar? Infelizmente, como em princípio a gente vai estar falando de usuários de Windows que vão pela primeira vez estar trabalhando com Linux, a gente vai precisar de uma máquina que tenha o Windows, que no caso é esse computador que a gente está vendo aqui. Vai precisar de um pendrive qualquer, acho que 2 GB está legal, a partir de 2 GB, menor que 2 GB pode ser que haja problema para a instalação, por não caber o arquivo de imagem que a gente vai passar para cá. Então de 2 GB para cima estou usando um Kingston Data Traveler, 2 GB, nada demais. E você vai precisar baixar o programa que faz essa instalação no Windows, no pendrive, e o arquivo de imagem do Lubuntu. Então o primeiro passo é o seguinte: vou pegar aqui o pendrive, vou plugar ele normalmente no computador. Agora eu vou formatar o pendrive. Então eu vou aqui em computador. É interessante, para evitar que você apague de repente por acidente informações que estão no pendrive, que você faça uma cópia, se tiver fotos nele ou música, que você veja antes se tem alguma coisa dentro do pendrive para não apagar. É interessante você também saber qual é a letra referente a esse pendrive. É só você entrar no pendrive e ver o que tem dentro, né, o conteúdo dele, para saber que ele é realmente o pendrive, ou também comparar o tamanho. Que, por exemplo, um HD geralmente tem um tamanho grande, né? Como aqui eu tenho 3 HDs aqui, eu tenho um tá aqui com 297 GB, o outro com 149, o outro com 298, e um pendrive é pequeno, um pendrive tem 2 GB no caso meu. E uma coisa interessante da informática é que, apesar da capacidade do pendrive vir informado como 2 GB, você nunca tem essa capacidade total disponível. Não é uma falha, não é um problema. Aqui no meu caso ele mostra para mim como se eu tivesse um pendrive ocupado com 1,19 GB livres de um espaço total de 1,88. Eu sei que esse drive, o disco removível N, é o meu pendrive por causa desse tamanho pequeno. Só 1,88 GB é um tamanho pequeno. Então é ele que eu vou formatar. Como é que a gente vai fazer isso? Você clica com o botão direito em cima, tem várias opções: abrir, né, verificar, e tem formatar. Na formatação vai aparecer essa tela aqui para formatar o disco removível. O sistema de arquivos, é interessante você dar uma olhada. Eu acho que geralmente o padrão é FAT32 ou FAT32, mas de qualquer forma, caso não esteja, você seleciona essa opção, FAT32. Pode clicar aqui caso não esteja marcado em formatação rápida. Você não precisa fazer a formatação tradicional. E clica em iniciar. Só isso. Ele vai te avisar que vai apagar todo o conteúdo, blá blá blá, só dar OK e esperar a conclusão da formatação. Formatação concluída, você dá OK, fecha essa tela. E agora a gente vai começar a transformar o pendrive num pendrive bootável.
Eu vou reduzir aqui. O que você vai fazer? Na internet você vai procurar no Google pela palavra Lubuntu, esse nome aqui. O Lubuntu é o sistema operacional que a gente vai utilizar. Você vai entrar na página, vai estar tudo em inglês, caso você não domine o idioma, não tem problema. Essa é a página inicial. O que você vai ter que fazer é clicar nessa opção aqui. Eu vou deixar o cursor aqui em cima, só para você ver a informação. Vai virar a mãozinha. Você vai ter que clicar aqui, Download Lubuntu Intel x86 Desktop CD. E aqui embaixo você vê Desktop-1386 e 386.ISO. Todos os arquivos de imagem vão ser .ISO. São arquivos que você deveria estar gravando em um CD para fazer a instalação a partir daquele drive de CD. Mas voltando a falar, o netbook não tem drive de CD, então a gente vai fazer isso, vai jogar, né? Vai transformar o pendrive em um pendrive bootável, como se o pendrive fosse fazer o papel que um CD de instalação faria. Então, uma vez que você baixa isso aqui, você vai depois baixar também esse programa aqui. Eu vou dar um zoom na tela. O nome dele é Universal, né? USB Installer. Easiest 1, 2, 3 é só o nome dele. Você vai procurar Universal USB Installer e você vai para esse site aqui do pendrivelinux.com. Tá lá em cima, pendrivelinux.com. Deixa eu voltar na busca até para você ver aonde você tem que clicar. Essa é a primeira opção aqui, tá? É essa a opção que você vai clicar. Você vai clicar aqui, vai cair no site do Pendrive Linux. Deixa eu voltar para o tamanho normal. E aqui ele vai te dar uma explicação rápida em inglês, mostrar até as telas de como funciona, né? O processo de instalação. E aqui você vai ter a parte do download. É só clicar aqui em download, você vai salvar na pasta que você está acostumado a salvar as músicas que você baixa ou imagens, né? E você vai agora abrir aquela pasta. Como está tudo já organizado no meu computador em uma pasta específica, eu vou direto para ela agora. Então eu tenho aqui o meu programa, o Universal USB Installer. Você vai clicar nele. Aquele aviso padrão do Windows perguntando se você quer executar o programa. Só clicar aqui sim, sem problema. E você aparece esse menu aqui. Vai estar em inglês, perguntando se aceita os termos de contrato, né, e tudo mais. Você clica I agree, eu concordo. E aqui você vai ter esse primeiro botão aqui. Você passa o mouse em cima dele e você percebe que ele fica azul, que é para você selecionar a sua distribuição de Linux. Ele vai sugerir dezenas de variações do Ubuntu, né? Mas você não precisa ler ela, não precisa nem se preocupar. Você vai clicar nessa barrinha e arrastar até o final dela. E lá embaixo você tem a opção Try to use an unsupported ISO. Tente utilizar, né, uma ISO não suportada, ou no caso aqui, uma ISO não listada. É essa opção que você vai marcar. Você vai clicar aqui uma vez só. E aí já vai aparecer esse texto em amarelo aqui, ó, Browse to and select your ISO. Ou seja, navegue, procure e selecione o seu arquivo de imagem, seu ISO. Você vai clicar no botão Browse, vai aparecer a janela com as pastas do seu computador. Você vai procurar aqui ao lado, né? Você de repente está em Downloads, ou onde você salvou o teu arquivo da ISO. Nesse caso o meu aqui já está aqui, ó. Eu tenho outras aqui também que eu já experimentei anteriormente. Aí você vai clicar no Lubuntu 12.04 Desktop i386 e vai clicar em abrir. E agora o último passo aqui, novamente cuidado. É bom você de repente anotar no papel, se você estiver inseguro, a letra referente ao teu pendrive. No meu computador eu sei que ele é o disco removível, que é o N, letra N. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar no botão a letra N. Então a gente já selecionou qual o sistema operacional, a gente já selecionamos também o drive, é só clicar em Create. Ele vai te dar uma confirmada, vai informar que vai apagar tudo, você clica em Sim de novo. E é só aguardar agora. Vou dar uma pausa aqui, que isso aqui demora em torno de uns 8 minutos mais ou menos. Vou dar uma pausa aqui e já volto. E enquanto o processo de criação do disco de boot no pendrive
estiver sendo feito, nada impede que você continue usando o computador normalmente, se quiser acessar a internet ou digitar um texto ou coisa do tipo, né? E aqui a gente já está em 77%, até o momento já passaram-se 3 minutos. Deve estar terminando daqui a pouco, mas de qualquer forma, para reduzir o tempo do vídeo, eu vou dar uma pausa de novo. O processo todo até o momento aparece o elapsed time, seria o tempo passado. Passou um pouquinho de 5 minutos e 24, 25. Então acredito que ele esteja finalizando o processo todo em menos de 6 minutos. Que é uma vantagem, principalmente quando você está com pressa, ou se você for fazer esse processo de repente em vários computadores, em uma escola pública, por exemplo, né? Você queira fazer a instalação desse mesmo sistema operacional do Ubuntu em mais de uma máquina, por exemplo. Você pode fazer também, uma vez que o pendrive esteja criado, o Ubuntu fica para sempre naquele pendrive enquanto você não formatar o pendrive. Então você pode rodar ele em outras máquinas. Aqui apareceu uma mensagenzinha, uma mensagem de erro, cannot open output file, não consegue abrir o arquivo de saída, autoram.inf, não tem problema. Essa falha é porque esse arquivo aqui, no caso, ele é um arquivo de Ubuntu e a gente está fazendo essa instalação em Windows, que é um outro sistema operacional. Só clicar Close aqui, ele vai terminar o processo. E vai aparecer Installation Done, Process is Complete, ou seja, a instalação terminou, o processo está completo. Você clica em Close. E aqui a gente finalizou o uso do computador com Windows. Não vamos precisar dele, você pode tirar o pendrive tranquilamente. E agora eu vou dar uma pausa aqui para colocar o netbook na minha frente para a gente começar a mostrar a instalação no netbook. O netbook está aqui e agora um detalhe interessante. A gente vai precisar de uma internet, ou no caso um cabo de rede. Caso o seu netbook não funcione, não opere, não tenha essa opção de Wi-Fi, de internet sem fio, você vai precisar de um cabo de rede onde você vai conectar aqui a lateral do seu computador. Nesse encaixe aqui. Que dependendo do seu modelo de computador, do fabricante, pode ser lado esquerdo, lado direito, é só encaixar e pronto, você vai estar com a sua banda larga conectada. Ou caso ele já tenha Wi-Fi, basta que o seu roteador esteja funcionando direitinho, seu roteador sem fio esteja transmitindo a internet sem fio normalmente. E agora você vai pegar o pendrive, vai plugar na conexão USB ao lado do computador. E um detalhe interessante, na hora que você for ligar o computador, geralmente quando a gente liga um computador, aparece naquela tela preta, que se chama de tela da BIOS, né, quando está carregando, o computador ele procura onde está o sistema operacional do seu computador, né? A BIOS faz essa procura. Alguns computadores já vêm configurados para procurar direto para carregar o sistema operacional a partir do HD. Então o computador ele procura pelo sistema operacional no HD e começa a abrir o programa, no caso o Windows, né, que é o mais convencional. Mas, como a gente está usando aqui o pendrive, o sistema operacional está no pendrive, a gente vai ter que fazer essa seleção manualmente. Alguns computadores não precisam manualmente, eles já estão configurados para buscar pelo sistema operacional a partir de um drive de CD ou um pendrive. Mas de qualquer forma, basta que você leia, que você desligue e religue algumas vezes o computador e você procura por essa instrução. No meu caso, como eu já conheço aqui o netbook, eu sei que eu tenho que apertar a tecla F12, essa tecla aqui do computador. A F12 vai me dar a opção de acesso à tela de escolha da opção de boot, ou seja, de qual drive eu vou buscar o sistema operacional. Então eu vou ligar o computador e vou já ficar com o dedo aqui pronto para o F12. F12, apertei. E aí ele vai te mostrar essa tela aqui, Boot Manager. E aí ele vai colocar a opção de menu. Tem o USB, HDD, Kingston Data Driver 2.0 e o outro Itachi aqui seria o HD do netbook. Então você vai manter essa opção e dá Enter. E você cai nessa tela principal aqui, que é da escolha de idioma. Pode ficar tranquilo, mesmo que você não queira instalar nada aqui, que seja só querendo ver como é que funciona, nada está sendo instalado nesse momento. Você escolhe o idioma português do Brasil,
Dá Enter. Aqui, nesse primeiro momento, o mouse não funciona, então tem que ser o controle pelas setas do teclado, né? E aqui você tem a opção de experimentar o Ubuntu sem instalar, instalar o Ubuntu, verificar defeitos no disco. Ele tem essa funcionalidade também, então é interessante até para você ver num computador seu que você não quer instalar o Ubuntu, quer continuar com o Windows, mas que está apresentando algum problema no disco rígido. Você pode verificar por defeitos, testar a memória da máquina ou inicializar pelo primeiro disco rígido, que é deixar carregar o sistema operacional que já está instalado no computador. No nosso caso, eu vou clicar aqui em experimentar o Ubuntu sem instalar e eu vou até explicar por quê. Esse vídeo aqui ele vai mostrar como instalar, então eu vou realmente instalar o Ubuntu. Então por que eu não escolhi, né, a opção de instalar diretamente? Por que eu escolhi a opção de experimentar sem instalar o Ubuntu? Porque a gente precisa primeiro configurar a conexão sem fio, a conexão Wi-Fi, para que ele possa concluir a instalação, para ele possa baixar os arquivos para finalizar a instalação. Porque esse é um detalhe que é um pouco diferente do Windows, que é, digamos assim, uma desvantagem em relação à instalação do Windows, é que você precisa baixar alguns arquivos. A instalação depende da conexão de internet. Não dá para fazer a instalação sem internet. Então a gente vai fazer a configuração da internet sem fio primeiramente, e em seguida a gente vai clicar no ícone que aparece na área de trabalho. Tem um íconezinho que aparece aqui no canto, para a gente fazer aí sim a instalação. Você vê que ele já está carregando assim, não demorou tanto. Essa área de trabalho é bem sóbria, não tem nenhum papel de parede bonito, né? Aqui ele está indicando que tem rede sem fio disponível, você já detectou. E o ícone fica lá embaixo. É um ícone que parece um leque, parece uma fatia de pizza transparente. Aqui eu tenho as conexões de rede, eu vou escolher a minha, que aparece aqui. Aqui ele está dando um aviso de drivers. Já assumiu o aviso, eu vou voltar a ele daqui a pouco, sem problema. Aqui você vai colocar só a senha da rede sem fio. Caso você tenha algum problema com... não tenha muita certeza sobre a digitação, né, se digitou certo, você pode clicar aqui em mostrar a senha, que ele vai mostrar para você se você digitou sua senha corretamente. Geralmente ele esconde, porque você está em um ambiente, de repente tem pessoas estranhas, você não quer que a pessoa ao teu lado veja a sua senha da internet sem fio, então ele criptografa, ele coloca nessa forma de pontinho para que ninguém veja o que você está digitando. Aí você clica em conectar, ele vai conectar a sua rede sem fio e vai informar que está disponível. Costuma ser mais rápido. Não sei se está acontecendo algum problema aqui, mas vamos aguardar. E aqui ao lado ele apresenta aqui uma cartinha com um número 1 bem pequeno. É um aviso, ele dá esses avisos de que há drivers restritos disponíveis. Ele chama de drivers restritos, os drivers o programa necessário para a instalação de algumas peças, né, do seu computador. Esse driver restrito aqui é um driver relativo ao funcionamento da rede sem fio. Pode ser até o motivo de não estar funcionando. Eu vou ver aqui só para me certificar de que eu digitei corretamente. Não, foi falha minha. Ele demorou, na verdade, porque eu digitei errado a minha senha. Então agora eu estou clicando em conectar novamente. E agora vai. Conexão estabelecida, quer dizer, foi uma coisa de menos de 2 segundos para ele mostrar que a conexão está estabelecida. Aqui, nesse momento inicial, não foi feita a instalação. Você já tem um sistema operacional funcionando na sua frente, sem que nada tenha sido instalado. Então você tem aqui, por exemplo, o Chromium. O Chromium é a mesma coisa do Google Chrome, mas é a versão para o ambiente Linux.
Você vê que está tudo funcionando normalmente. Se eu clicar aqui, por exemplo, vou tentar entrar no YouTube só para mostrar. Aqui ele está informando que eu preciso atualizar meu plugin para reprodução de vídeo, o Adobe Flash Player. Mas deixa eu ver se isso procede. Vou clicar aqui no vídeo. Nossa, um vídeo menos. Nossa, tá difícil aqui. Bom, vai esse aqui mesmo no porta de fundos, só para ver se ele vai reproduzir o vídeo. Ele está reproduzindo, apesar de estar mostrando aqui sem som. É porque o volume do meu netbook realmente é baixo. E ele já vem pré-configurado com um controle de volume em 69%. Desgraçado, porra, com um tiro na cara. Então olha só, você já tem o sistema operacional rodando a partir do pendrive, com o YouTube funcionando normalmente. Silêncio, vamos lá. Segunda-feira, Que está rodando a partir do pendrive. de abril, aula 9. Bom, então a gente já viu que está tudo funcionando, a internet sem fio está funcionando normalmente. A gente vai clicar nesse ícone aqui, que é instalar o Ubuntu 12.04. E agora a gente vai começar a instalação. Demora um pouquinho para o cursor apresentar algum tipo de atividade aqui. Agora ele vira um disquinho que fica rodando. E agora a gente está começando a nossa instalação. Já está em português do Brasil. Aqui você clica em continuar. Você vai ter umas 4 ou 5 telas aqui para configurar algumas coisas antes da instalação realmente começar. Mas é tudo bem rápido, está tudo em português, sem nenhum estresse. Bom, aqui ele está falando para mim, ele faz um checklist, uma lista dos pré-requisitos para instalação. Você tem que ter 4.4 GB de espaço disponível no disco, caso seu HD esteja pequeno, e tem que ter mais de 4 GB, com certeza tem se estiver utilizando netbook. Os netbooks têm um HD de no mínimo 8 GB, quando são versões mais econômicas, né? Está conectado à internet e está mostrando um X ali porque a minha bateria está cheia. Então eu, no meu caso aqui, vou fazer sob meu risco. Eu sei que minha bateria ela aguenta bastante tempo. Nesse ambiente aqui do Ubuntu, ela aguenta mais de 5 horas nesse modelo netbook, mas eu aconselho sempre que você utilize o carregador, que você plugue o seu carregador no netbook antes de começar a instalação, porque se acabar a energia no meio do processo, você vai ter a dor de cabeça e começar tudo de novo. Ele já detectou aqui que a internet está conectada, que esteja conectada à internet, e aqui ele tem uma caixa para baixar atualizações enquanto instala. Você marca essa caixa. E a segunda para instalar programas de terceiros também, porque, como eu já disse, o Linux tem um respeito muito grande em relação a essa questão de direitos autorais, até de arquivos MP3, filmes e vídeos. Então ele, na verdade, ele quer que você concorde, que você tenha essa ciência, né, de que você vai utilizar programas e tipos de arquivos que são proprietários, que alguém criou e que, em teoria, você deveria estar pagando alguma coisa para utilizar. Então é mais para realmente que você tenha conhecimento disso. Não é que você vai pagar por alguma coisa, você não vai pagar. Se quiser ouvir suas músicas, transferir de um pendrive para o computador depois da instalação e ouvir suas músicas, ver filmes e tudo mais, você não precisa pagar nada, é tudo realmente gratuito. É mais para que você tenha conhecimento de que existem leis a respeito de direitos autorais da criação de programas, né? Você clica aqui em continuar. E nessa tela do tipo de instalação, você vai escolher se você vai, por exemplo, caso você queira manter, caso o netbook já tenha o Windows, você queira manter o Windows e ter a opção, por exemplo, de usar
tanto o Windows como o Ubuntu, na hora que você quiser utilizar um dos dois, você pode fazer isso. É o que o pessoal costuma chamar de dual boot ou boot duplo. Mas aí você vai ter a desvantagem de ter uma telinha inicial onde você vai ser obrigado a sempre escolher qual o sistema operacional que você vai querer iniciar na máquina, se o Ubuntu ou o Windows. Seria essa a opção, a primeira. Mas eu vou escolher essa aqui para apagar. No caso aqui ele está falando que ele vai apagar o Ubuntu 12.04, que era o sistema anterior que estava instalado aqui, e reinstalar. Ele avisa aqui que isso irá apagar todos os programas, documentos, fotos, etc. Né? É essa opção. A segunda opção, apagar o Ubuntu e reinstalar, ou seja, instalar uma versão nova. Desculpa. Você vai clicar em continuar. Aqui, como a gente está falando de netbook, o netbook tem apenas um HD. Mas se for um computador, por exemplo, se você estiver instalando no Ubuntu, ele vai te dar a opção de selecionar a unidade. Ou seja, em que HD você quer instalar. E aí é interessante que você saiba qual é a capacidade dos seus HDs e o nome dele, quer dizer, desculpa, o fabricante dele. No caso aqui eu tenho um HD que é o do netbook, é o único, de 320 GB, da Hitachi, o fabricante. E está informando que o disco inteiro será usado. Se você estiver instalando isso num computador, um computador convencional, e você não tiver certeza, faz o seguinte: se você puder abrir o computador, retira os cabos relativos ao fornecimento de energia, de dados, né, de todos os HDs que você não vai utilizar, e deixa apenas o HD no qual você quer que seja feita a instalação conectado, só ele. Ou então você abre antes o Windows, né, e vê qual é a capacidade, qual é o fabricante de cada computador, que dá para ver isso de dentro do computador, pede ajuda para alguém, para que não ocorra nenhum erro na hora da escolha do HD. Aqui, como eu estou falando de netbook, se seu caso for um netbook, é bem prático, é só clicar aqui em continuar, sem medo de que alguma coisa dê errado. Instalar agora. E aqui começa o processo de instalação. Ele vai apresentar algumas frasezinhas em inglês aqui, infelizmente, que esse processo de instalação não está totalmente em português. E enquanto ele está fazendo a instalação, ele vai perguntar para a gente algumas coisas a mais sobre a configuração da máquina, como por exemplo qual o fuso horário da sua região. Eu, como eu moro no Rio de Janeiro, eu vou utilizar aqui onde você está, e está mostrando a faixa do fuso horário. Eu tenho essa opção de São Paulo. Se eu clicar aqui ao lado, eu tenho a opção de Cuiabá, por exemplo, né? A opção de Lima. Para a grande maioria do país vai ser São Paulo. Você clica em continuar. A próxima tela do layout do teclado é uma vantagem gigantesca do sistema Linux, é que ele já detecta o seu teclado. Por mais estranho que seja, ele já detecta. A menos que seu teclado tenha sido inventado por você, ou seja, algum teclado muito diferente do convencional, aí você vai ter que apelar para o botão detectar layout do teclado. Mas se ele for um teclado comercializado, geralmente você não precisa fazer a configuração, mas você tem um tira-teima aqui para você confirmar se realmente o teclado está funcionando perfeitamente. Você pode digitar nesse espaço aqui. Então eu vou, por exemplo, aqui utilizar o Shift com essa tecla aqui de aspas e colchetes para ver como é que funciona. E tá tudo indo direitinho, sim. Alt GR também é uma boa você usar, com um botão que tenha essa terceira opção. Tá tudo legal. Sempre tá. Isso aqui é uma coisa que você pode ficar despreocupado. E caso dê algum problema, você pode depois entrar na parte de configuração do teclado e configurar isso mais tarde. Clique em continuar. Aqui você vai colocar seu nome de usuário. Isso aqui não chega a ser um problema, não. Na verdade, você vai escolher um nome porque, caso você queira utilizar esse computador numa empresa, né, para acessar a rede de computadores da empresa, ou seja, para você acessar arquivos, né, um texto, uma planilha, em algum outro computador que está conectado ao seu através de uma rede, de um escritório, é interessante saber o nome do seu computador e dos outros para que
as pessoas possam localizar, né? Eu vou colocar aqui meu nome. Ele vai pedir também a senha para o sistema. Essa senha, caso você queira utilizar a senha por medida de segurança para evitar que pessoas acessem a informação do seu computador, automaticamente vai entrar uma tela de login toda vez que você ligar o Ubuntu, que ele carregar antes de iniciar o computador, ele vai pedir sua senha para que você tenha acesso ao computador. Eu não gosto, eu não preciso, não utilizo nenhuma. Eu uso mais para navegação mesmo, para pesquisa no Google, não tenho tanto problema. E eu sou uma pessoa bem precavida em relação a esse tipo de coisa, então eu prefiro utilizar a opção de iniciar sessão automaticamente. Então eu clico nessa opção aqui. Essa luzinha vermelha chata que vocês estão vendo na tela não é um problema no seu monitor, é o reflexo do LEDzinho da câmera do meu celular, meu Nokia C7 que eu estou filmando. Você clica então a opção de iniciar sessão automaticamente e o computador, da próxima vez que você ligar, ele vai ligar diretamente, sem nenhuma tela pedindo senha. Eu prefiro assim, que eu acho realmente bastante chatinha essa coisa de ter que colocar senha toda hora que eu ligo o computador. Clique em continuar. Aqui ele pede para a escolha de uma figura. O Ubuntu ele fica um pouco lento nessa tela. Você vê que ele ainda está mostrando ali uma parte da imagem onde deveria aparecer aqui para mim a câmera, a webcam. O netbook tem a webcam embutida. Para eu tirar uma foto minha, é uma coisa desnecessária. Foto não é nada demais. Você também pode configurar mais tarde. Então você clica nessa parte que é só clicar em continuar. Isso não é importante. E aí pronto. A instalação começou, você vai ficar vendo esse slide aqui com a tela de bem-vindo. E aqui é só esperar realmente pela mensagem informando de que... deixa eu até passar aqui um pouco mais rápido, eu vou maximizar essa tela. E aqui você vai ficar passando, ele vai passar sozinho, você pode passar manualmente também. Os slides mostrando os programas que você tem para navegação, para escritório, né? Para assistir vídeos, tocar músicas, para bate-papos. E você pode ficar assistindo isso aqui para você entender melhor como funciona. E ao final do processo todo de instalação, ele vai te mostrar a opção de continuar utilizando, continuar testando isso aqui ou reiniciar. Como a gente não vai querer ficar testando aqui, a gente quer terminar logo a instalação. Ao final do processo, é só clicar em reiniciar.